castelo da família Moraes, que parecia impenetrável, protegido pelos muros de um instituto de estudos jurídicos, desmoronou de maneira inesperada. O governo dos Estados Unidos não se limitou a sancionar o ministro, foi além, atacando diretamente a rainha e os príncipes. A inclusão da esposa, filhos e da holding familiar na lista negra da Lei Magnitsky é claramente a evidência de que a estratégia agora é uma destruição total. Eles atingiram a família inteira. Vamos direto ao ponto. A notícia que abalou Brasília e Washington é provavelmente o ponto culminante e mais devastador de toda essa crise. Já vimos o ministro Alexandre de Moraes ser sancionado pela Lei Magnitsky. Isso foi um golpe pesado, uma mensagem clara. Mas o que aconteceu agora é uma intensificação dessa pressão de um nível que eu nunca havia visto antes. A batalha deixou de ser institucional e virou uma guerra familiar. A confirmação vinda diretamente do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e a cobertura de veículos como a CNN mostram a precisão dessa ação. A Agência de Controle de Ativos dos Estados Unidos, a OFAC, atualizou sua lista de sancionados. E quem entrou? Não é um grupo seleto. Primeiro, a advogada Viviane Barcide de Moraes, esposa do ministro. E segundo, o próprio Instituto da Família, o LEX Instituto de Estudos Jurídicos, que funciona como a holding patrimonial, o cofre onde estão guardados os bens da família. Você precisa entender a gravidade disso. Não é apenas mais uma sanção. É o checkmate, a jogada final que fecha todas as portas, que elimina todas as rotas de fuga. Por quê? Porque a Lei Magnitsky é, na prática, uma sentença de morte financeira. Quem entra nessa lista não pode mais ter contas em dólares, fazer negócios com empresas americanas ou até mesmo usar cartões de crédito. A vida financeira internacional da pessoa chega ao fim. E qual era a única possibilidade de fuga do ministro Moraes? Sua família. Se ele não podia mais ter contas, a esposa poderia. Se ele não podia movimentar dinheiro, a holding da família poderia. Era uma proteção, um escudo. E o que fez o governo americano agora? Destruiu o escudo. Eles não se contentaram em atacar o rei, foram atrás da rainha, dos príncipes e do castelo inteiro. Por que fizeram isso? Porque aparentemente entenderam o esquema. Perceberam que o LEX Instituto de Estudos Jurídicos, com seu nome imponente, não era apenas uma instituição acadêmica, mas na prática o cofre da família. Já falamos aqui sobre os 11 imóveis, avaliados em milhões de reais, que estão em nome do Instituto, incluindo a casa onde o ministro mora, em um bairro nobre de São Paulo, e os apartamentos de luxo em Campos do Jordão. Ao sancionar o Instituto e a esposa do ministro, o governo americano deixou uma mensagem clara. Sabemos que essa estrutura está sendo usada para proteger os bens do verdadeiro alvo, o ministro Alexandre de Moraes. Entendemos que a sua esposa e filhos controlam esse patrimônio. Portanto, se o patrimônio é dele, a sanção também se aplica a quem o controla. É uma jogada de uma inteligência impressionante. Eles estão tratando a estrutura familiar como parte do sancionado, e com isso asfixiam financeiramente não só o ministro, mas toda a sua família. A situação agora se torna um desespero inimaginável. Não há mais para onde correr. Qualquer tentativa de movimentar dinheiro por meio da esposa ou da empresa da família vai esbarrar no mesmo bloqueio. O castelo, que parecia tão seguro, com seus muros altos e nomes de parentes, foi implodido, e todos dentro dele agora estão expostos. E essa retaliação tão dura e pessoal parece ser uma resposta direta à aceleração da perseguição aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, em um ato de arrogância, resolveu acelerar o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, ignorando os apelos por cautela e a pressão internacional. Pensaram que ao condenar rapidamente, tudo estaria resolvido, mas subestimaram a determinação do outro lado. A resposta de Washington foi no mesmo tom. Querem acelerar o jogo? Então nós também vamos. A inclusão da família Moraes na lista da Lei Magnitsky, neste momento, é um recado claro. Para cada ato de tirania de vocês aqui, haverá uma resposta nossa lá. E nossa resposta vai atingir onde dói mais, no bolso e na família.
Essa atitude também tem um impacto devastador para o sistema financeiro brasileiro. Os bancos, que antes poderiam tentar contornar a situação, mantendo as contas da esposa ou da empresa da família, agora não tem mais como fazer isso. A ordem é clara. Viviane Barcide de Moraes e o Instituto Lex são oficialmente excluídos do sistema financeiro internacional. E qualquer banco brasileiro que se atreva a manter relações com eles corre o risco de sofrer sanções secundárias e ser expulso do mercado global. Se fosse qualquer outro cidadão, a solução seria simples. O banco encerraria a conta. Mas estamos falando da família do homem mais poderoso e, segundo muitos, mais vingativo do Brasil. O que os bancos vão fazer? Vão obedecer à lei americana e arriscar a fúria do ministro aqui dentro? Ou desobedecer à lei americana para agradá-lo e arriscar falir? Esse dilema cria uma instabilidade e um medo profundo no nosso sistema financeiro. Parece que o governo Trump aprendeu a jogar esse jogo. Entenderam que a melhor maneira de combater um poder que se acha absoluto não é pela força, mas pela asfixia. Eles estão cortando o oxigênio financeiro, o acesso ao mundo, ao prestígio, de forma calculada, peça por peça. Primeiro foi o ministro, agora a família e a holding. E quem será o próximo? Ninguém sabe. Essa incerteza é o que gera o pânico. Os outros ministros do Supremo, que observam tudo de longe, devem estar apavorados. Eles estão olhando para suas próprias famílias, seus próprios institutos e se perguntando, será que sou o próximo? A ação contra a família Moraes não é apenas uma punição. É um aviso para todos os outros. É uma mensagem de que a investigação americana é profunda e que não vão hesitar em usar a mesma estratégia contra quem continuar a apoiar os abusos. O que estamos vendo é o desmantelamento de um império. Um império construído sobre medo e impunidade. E essa sanção mostra que a impunidade, pelo menos no cenário internacional, acabou. A caneta do ministro pode ser poderosa aqui dentro, mas não vale nada lá fora. As regras do jogo global aparentemente são muito mais duras do que ele imaginava. O castelo desmoronou e agora vamos assistir de camarote o que acontece com um rei que fica sem o seu reino, sem a sua fortuna e sem para onde fugir. Este é um capítulo decisivo da nossa crise. A pressão chegou a um ponto pessoal e as consequências podem ser imprevisíveis. Agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que essa estratégia de sancionar toda a família é o checkmate no poder do ministro Moraes? O que você acha que vai acontecer a partir de agora? Deixe seu comentário. Vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que está acontecendo, curta e compartilhe esse vídeo. O Brasil precisa saber que a justiça, de alguma forma, está se aproximando. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque não vamos perder nenhum detalhe dessa história. Um grande abraço.